coloca essa camisa preta com gola polo, assim, ele fica elegante, fica um velho, assim, europeu, elegante. Não é? Então, que benção. O bonde está frio aí, meu filho? Tá sem som. Tá sem Sem som, som, bonde. bom. Sim, tá frio, pastor. Aqui em Angra dos Reis está frio. Angra dos Reis é praia, não é? É. Tá bom. Irmãos, vamos orar. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Como é bom. Como é bom. Como é bom ser do Senhor. Como é bom ser visitado pelo Senhor. Como é bom conhecer o Senhor devagar. Como é bom receber do Senhor revelações. Como é bom, Senhor, ter a tua pessoa conosco. Ah, Senhor, não há prazer maior. Não existe coisa melhor, nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe, Senhor, não tem. Nada mais tocante do que a tua presença. Nada é mais inteiro, nada é mais concreto. Nada é mais límpido, nada é mais lindo, nada é mais constrangedor, nada é mais profundo, nada é mais sadio, nada é mais claro, nada é mais gostoso, nada, nada, nada. Como diz aquela canção, Senhor, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas meu ser. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é o próprio amor. O Senhor é, e não há dúvidas no Senhor. Como é bom. E é como é bom saber, é como é bom poder, naquela outra canção que o Guilherme Kerr compôs, como é bom poder, aos pés da cruz, depositar e não ter que andar ansioso de nada, senão a Cristo levar todo problema, toda aflição. E essa paz que eu sinto em minha alma, esse gozo que eu sinto em minha alma, só vem do teu Espírito, ó Senhor. E isso é para todos nós, não é exclusivo de ninguém. O Senhor derramou o teu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos incluídos nisso, Senhor. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor, ó Deus, exercer a tua misericórdia, porque a tua graça é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te louvam, não é porque o Senhor me dá coisas, porque me dá um bom clima, uma família agradável, bonita, sadia,
inteira. Não é por isso, Senhor, mas é porque a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Eu não te louvo, Senhor, em primeiro lugar por coisas ou por benefícios em mim derramados, a mim passados. Não, Senhor, é porque a tua pessoa, a tua pessoa me basta. Obrigado, Senhor. E com isso, todas as coisas cooperando para o bem da minha pessoa, porque eu te amo. Isso serve para cada um aqui orar junto comigo, mesmo em meio a lutas, dificuldades, desavenças, pecados, mazelas, sujeiras, coisas horríveis na nossa vida, o Senhor resolve derramar sobre nós a tua graça. Ó Senhor, ensina-nos esse caminho. Ó Senhor, como eu anelo estar contigo, porque nada nessa vida me atrai mais do que o teu coração. Ó Senhor. Então, nesta manhã, toca nos meus irmãos, toca nas minhas irmãs. E que nós todos, ó Senhor, galguemos esse crescimento, esse conhecimento do Altíssimo, essa gratidão, ó Senhor. Nós somos gratos e te agradecemos por tua pessoa. Visita cada um de nós nesse momento, Senhor, nessa pequena reunião de oração, e dá-nos da tua presença. Obrigado. Eu oro agradecido, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Amém. Irmãos, eu estou muito tocado assim, porque Deus, em primeiro lugar, está aqui, né? Comigo, na minha cozinha aqui, sentado comigo aqui. A presença dele é bem palpável hoje, muito palpável. Não posso explicar, e cada um tire a sua vida para buscar isso, porque cada um de nós que está aí, em qualquer lugar que você esteja, ele é acessível. Deus é um Deus acessível. Então busque e você encontrará. Em segundo lugar, eu estou muito tocado assim, porque ontem eu tive uma visita aqui. Eu não vou contar o santo, porque muitas vezes, quando a gente conta o nome, em algumas circunstâncias, você fica ligando a situação à pessoa. E eu não quero que você ligue a pessoa ou a pessoas. Mas eu tive uma visita dupla aqui, de gente que anda comigo há 20 anos, aqui na Vide. E nós conversamos, a conversa foi indo, foi indo, foi indo. São dois homens, amigos meus.
irmãos meus, gente que eu amo profundamente, e são completamente diferentes de mim, mas eu amo muito essas pessoas. E a gente veio, fizemos um planejamento de Deus aqui juntos, uma coisa linda. Vocês vão ver o fruto disso breve, né? Foi tudo de Deus. E no final chegaram às 7h30 e quando foi 19h30, quando foi 22h30, eu tinha passado o tempo assim, aí um deles falou, então, pastor Alan, hora para a gente ir embora. Eu falei, tá bom. Depois que ele falou hora para a gente ir embora, ainda demorou quase meia hora. E aí depois eu orei. Nesse esquema que eu estou orando agora aqui, quase não dei conta de orar, porque a oração, guarde isso, oração não é falação, nem falastrão, nem conversação, jogar conversa fora e encher linguiça. Oração é relacionamento. Oração é só relacionamento. O resto, tudo é consequência. Quando a gente pede, Deus vai atender ou não na soberania dele. Quando a gente agradece, ele recebe a gratidão. Quando a gente o glorifica, ele recebe, ele está ali. Ele quer me ouvir como filho. E eu tenho aprendido isso, irmão. Só isso. Às vezes, oração é ficar quieto aqui. Às vezes é só chorar. Tem nada a ver com falar, com falação, com falar bonito, com nada, nada. É curtir a presença de Deus. Por isso o céu é uma eterna oração. E com prazer, com gozo. Porque a maioria não tem gozo em oração. A maioria do povo que crê em Jesus, hein? Porque só esses que oram. De vez em quando, um lá que não crê, fala os trem para Deus, e Deus recebe como oração e modifica a vida da pessoa. Mas oração é relacionamento. E aí, um desses homens que esteve aqui contou a história dele, que eu não conhecia. Rapaz, o que é aquilo? Como é que Deus faz um negócio desse com aquela pessoa? Aí, quando eu terminei a oração, na hora de ir embora assim, estava eu, esses dois e a Nilce. E aí cada um falou assim: é isso que Deus fez comigo, e isso parece com você, e parece com você, porque Deus fez tudo isso comigo, com ele, com você. Da onde ele te tirou, irmão? Ele te adotou como filho. Irmão, Deus nunca tinha falado comigo desse jeito. Eu sei que eu sou adotado por Deus. Assim, na prática, desde quando meu pai faleceu, já chorei muito por causa disso, mas eu nunca tinha sido conscientizado disso na minha vida. Ontem que Deus me revelou isso. Eu sou adotado. Eu fui feito igual a Jesus, porém não gerado pelo Espírito Santo, mas ele me adotou e eu sou igualzinho o filho dele. Eu sou igualzinho o filho dele. E eu não preciso me esforçar. Isso é o mais belo. E isso é para mim, é para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está aqui. Você foi adotado. E você já percebeu que na prática, o filho adotado, geralmente, é o que dá mais trabalho? Ou ele é um extremo ou outro.
Tem umas canções sertanejas que falam muito disso. Uma que o Sérgio Reis canta, por exemplo, ele fala de 7 filhos e o que canta é adotado. E ele é que cuida do pai, ele é que dá mais prazer para o pai. Mas tem outros, na prática, que você vê, que são aqueles que dão mais trabalho para o pai. E o pai ama, fica insistindo ali, mais do que com um filho de sangue. Então nós vamos, nesse momento, agradecer isso. Então, quem quer orar sobre isso? Eu. Jefferson, eu sabia. Eu já sabia. Eu já sabia. Quando eu estava chorando aqui, eu sabia que era você. Então vai. Meu Deus, muito obrigado. Eu entrei na reunião bem na hora, quando a Alan estava falando sobre isso, pai. Isso é algo que eu digo ao Senhor quase que todo dia, quase que todas as vezes em que eu elevo meu espírito ao Senhor em oração. Muito obrigado, pai, porque o Senhor me adotou. Muito obrigado. Porque eu não era nada, Senhor, eu não era ninguém. Mas o Senhor me amou, o Senhor me chamou, o Senhor me comprou, o Senhor me salvou, e o Senhor me adotou na sua família. E nada nem ninguém pode tirar isso de mim. Não Porque eu sou pode. filho, Não pode. eu sou filho. E não tem nada que eu faça ou deixe de fazer que possa mudar isso. Não pode. Muito obrigado, Senhor, porque essa realidade, essa verdade ecoa pela eternidade. E é só por causa dela, Pai, que a gente continua. Porque nós sabemos onde nós vamos chegar. A jornada é dura, nós somos filhos rebeldes, filhos desobedientes, mas Eu nós somos sei. amados, Senhor, e esse amor nos constrange, a gente não explica. A gente não Não tem jeito. explica, não tem como explicar uma coisa dessa. É impossível, não dá para explicar. Na nossa mente humana, carnal, caída, limitada, não faz sentido. Por que o ser mais poderoso de todos os universos quis me adotar na sua família? Isso não Sei. tem nenhum sentido. Mas muito obrigado, Pai, porque a graça abundou sobre nós. Graças. Muito obrigado porque a mesa está posta. Muito obrigado, Pai, porque os lugares estão preparados. Muito obrigado porque o Senhor é nosso Pai Ah, e nós somos filhos. E por causa do Senhor e daquilo que o Senhor fez, porque o Senhor quis, nós estaremos de pé, de branco, diante do trono, com palmas nas mãos, nossa. cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo sacrifício que me permitiu ser filho. Obrigado. Muito obrigado pela tua adoção. Muito obrigado porque o Senhor me permitiu crer. O Senhor me alcançou desde o ventre da minha mãe. O Senhor me alcançou lá. Muito obrigado pela realidade de cada um aqui. Nossa. Independentemente de como somos, independentemente das nossas diferenças, daquilo que nos une, daquilo que nos separa. Muito obrigado, porque até onde eu entendo, todos aqui foram adotados. E não tem nada maior Sim. do que isso. Muito obrigado. Nós te Obrigado. agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Jefferson. Aleluia. Amém. Essa adoção, que é o verdadeiro evangelho de Gálatas, né? Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia. Ponto. Outro assunto. Acabou. Acabou. Quem crê
será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora, nós só cremos porque o Espírito faz a gente crer. Então, eu estava pensando, enquanto o Jefferson orava aqui, nas nossas vidas, na igreja, nós vamos orar sobre a igreja agora, e vendo tantas pessoas capazes, inteligentes, irmãos nossos, que no meio do caminho, assim, se desviaram de alguns conceitos, mas mesmo assim creem. Eu vou citar dois aqui que me tocam muito, eu fico triste, né? Um é o Caio Fábio. Eu fico muito triste quando eu ouço alguma coisa do Caio Fábio hoje aqui no meu YouTube. Ele fala cada asneira, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Talvez eu não alcancei, né? Talvez eu não alcancei, não alcancei. Eu falo, rapaz, como é que você está falando um trem desse? Eu tão simples aqui, com a minha fé desse tamanhozinho, simples. Eu não dou conta de crer esse trem que você crê aí, que você está falando agora. Mistura alienígena com visitante do espaço, uns trem doido. Eu acho que o cara é tão inteligente, é tão gênio, que eu acho que ele ficou meio doido, né? O outro é um que me abençoou no meu ministério, rapaz. Eu mudei o meu conceito de, de graça, de trabalho, de função na igreja, e foi na Fernando Vilela, lá naquele começo, quando eu li aquele livro do Kivitz, do Ed René Kivitz, né? Um preto assim, né? Me ajuda a lembrar o nome dele aí, Jefferson, você que lê também, o Sirley, que já leu também. Eu indiquei na época um preto assim, como é que é o nome daquele livro, né? E é sobre isso. E o Kivitz hoje nessa viagem aí de que precisa renovar a Bíblia e tal, não sei o que e tal. Rapaz, aí na hora da oração do Jefferson, eu aqui pensando em Deus, aí veio o nome dos dois no meu coração, porque eles creem em Jesus, mas estão ensinando tudo errado, tudo ao contrário agora. Pastor Que Alan, vergonha. Oh, outra fala. espiritualidade. Isso, exatamente. Outra espiritualidade, né? Exato. E outro, Sirley, junto com esse livro que você achou aí, obrigado, é aquele do. É um outro, por coincidência, parece que a capa é vermelha ou preta também, que é, que é sobre a graça também. Não sei se é do Larry Crabb. É um outro que eu li, né? Que mudou minha história, meu pensamento, né? E assim, gente como esses, assim, que mudaram minha vida. Caio Fábio mudou minha vida, irmãos. Quando eu comecei a ler e a seguir, eu o conheço pessoalmente. Quando eu fui em Brasília, eu não me lembro de estar perto de uma pessoa assim, sentando, tomando Coca-Cola, debaixo da árvore lá da casa dele, assim, tão próximo de Deus. Parece que Deus estava ali naquela roda ali. É um trem esquisito, bem esquisito. Estive lá. Gente como Chiquinho. Quem é que fez diferença na sua vida? Agora, desses que fizeram diferença, que até metem o pau na igreja hoje, no sentido de igreja, congregação, não é church que eu estou falando de church, não. Porque na church eu meto o pau também, que é um desvio, na minha opinião. Mas a igreja, a instituição, o que Deus criou como corpo de Cristo. E nós vamos agradecer a igreja agora. Mesmo esses caras, Caio Fábio, Ed René, quem sou eu para julgar os caras? Quem sou eu? Primeiro, que eles são muito mais inteligentes que eu. Segundo, que já produziram muito mais literatura do que eu.
Terceiro, porque já pregaram muito mais do que eu. E quarto, porque fazem parte. Ali, se eles creem em Jesus, aí é Jesus e o Espírito Santo, e Deus e eles vão estar lá comigo, lá no céu, e com você. Mesmo herege, do jeito que estão. Vão chegar lá todo cheio de casca de heresia. Aí Jesus vai dar um sorriso assim, fala, rapaz, você pisou na bola demais nesse trem aqui, rapaz. Mas não tira do reino, não tira do céu, não. A única coisa que me tira do céu e tira você do céu, que não tira a gente, porque nós cremos aqui, é não crer. Pessoa incrédula, que não crê. Só isso. Doutrina errada, falar heresia, desviar. Quantos creem no amilenismo, o outro no pré-milenismo, o outro na volta de Cristo depois, o outro crê antes? Isso faz diferença nenhuma. Faz diferença na vida do Sirley, porque ele estuda mais que todo mundo. Aí ele tem os conceitos dele. Mas não faz diferença na vida de ninguém. Ele só ensina sobre isso. Mas do jeito que ele crê, estiver errado. E aí? Faz diferença nenhuma. E nem se eu tiver errado ou eu tiver errado. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. É por isso que eu não ligo muito para esse trem. Eu quero é Deus e não importa o que vão pensar de mim, né? Né, Laércio? Vamos cantar, né? Eu quero é Deus. Então nós vamos agradecer a igreja, Laércio, com você, porque você é um cara que dá valor na igreja, irmão. Você é um dos caras que mais dá valor na igreja que eu conheço. E na igreja física também. Tá com o povo, e tá ali, e vai envolver, e se faz falta, até falta educação você faz com o povo por causa da igreja, velho. Tanto você gosta da igreja, eu vou morar com você agradecendo a igreja. Vamos lá. Amém. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Deus. Eu creio que o Senhor está falando aos nossos corações, dando tanto toque do Senhor nessa manhã, mais uma vez. Há mais de 21 anos, Senhor. O Senhor está de manhã aqui esperando cada um, Senhor, para conversar com a gente. E Verdade. dar da tua graça, pouco a pouco, o alimento necessário para cada um. Às Oh, vezes, Deus. Senhor, a gente assim até pensou que talvez a gente não não se alimentou e tudo, mas o cuidado do Senhor sempre esteve, sempre está conosco. E Nossa. ouvindo o pastor Alain, pensei muito em Salomão, um filho do Senhor, um Oh, homem sim. que rasgou o coração e o Senhor viu, e ele quis obedecer às tuas leis, ouvir só a tua voz do Senhor, obedecer só ao Senhor, mas um dia ele Oh, sim. desviou, Senhor. Ele fugiu daquilo que o Senhor tinha prometido para ele. É Mas eu verdade. sei, Pai, que, como a tua palavra diz, que todas as coisas aqui nessa terra passarão, mas a tua palavra ela vai permanecer eternamente. É E a tua verdade. palavra, a primeira palavra que veio ao nosso coração, cada um aqui, quando o Senhor se revelou, é que o Senhor morreu por nós e que o Senhor nos amou primeiro e sacrificou o teu filho depois, É. provando que, para mim, eu, Laércio, que tudo que Oh, estamos fazendo, Senhor, precisamos fazer primeiramente com amor, para hum, depois vir o sacrifício, a hum. obediência, o Verdade. exercitar, Pura fazer aquilo verdade. que o Senhor tem mandado, Pai. Pura Porque sem o verdade. amor do Senhor, como diz em Acabou. Coríntios, Acabou. nada vai valer a pena. Então, Pai, eu oro nessa manhã pelo teu amor que tem nos alcançado, que alcançou a Alain mais um pouco, de ontem para hoje, que está na Oh, nossa sim. vida hoje cedo, na vida do cara mal, das pessoas, ó Hum. Deus, que ainda precisam conhecer, saber de Jesus Cristo, saber da vida eterna. E essa igreja aqui, esse local, Pai, eu Nossa. sou
muito, muito cheio, que muitas vezes me falta palavra para expressar a minha gratidão que eu tenho ao Senhor, de mais um miserável que fui um dia e perdido, mas o Senhor plantou um lugar chamado Vide, Missão Vide, e eu fui acolhido. Então, a gente continue sendo usado pelo Senhor, Pai, através desse amor, Oh, o amor de Jesus. E obrigado. para que o nosso entendimento humano, ele não nos confunde, não nos separe uns dos outros, muito menos do Senhor. Então, conserva no Senhor, nesse amor de Jesus, a tua igreja, a Missão Vide, Isso. e que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Isso. Jesus, amém. Amém. Eterno. Glória. Glória a Deus. Então, adoção, que é a salvação, né? Eu fui feito filho, como Jefferson orou, nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem ninguém, nem nada, nem nem ele mesmo me separa dele, nem ele mesmo. Ele não pode me separar dele, porque ele decidiu assim, e a vontade dele é soberana. Agora, você já imaginou esse terceiro aspecto? Nós vamos orar. Eu vou pedir o bonde para orar sobre isso, que é duas coisas que são marcantes na vida do bonde, né? Por isso que eu estou pedindo para orar. Que é a palavra e a oração, né? Na ordem de importância é palavra e oração. Na ordem alfabética é oração e palavra, o que você quiser. Mas na ordem de importância é palavra. Porque se não tivesse a palavra, eu não sabia que tinha que orar, que tinha que orar. Não é? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha, sem dúvida. Então é o seguinte, você já pensou o tanto que Deus é bom? E eu sou muito grato a Deus, irmãos, porque eu entendo a palavra. Rapaz, tem gente na minha família, gente lá na hemodiálise, gente para todo lado, na sua família, gente de dentro de casa que não entende nada da Bíblia. Pode ter 40 anos de igreja, não entende nada da Bíblia, porque não gasta tempo com ela. E Deus me deu esse privilégio no final da minha vida, de 10 anos para cá, de dedicar a maioria do meu tempo para esses negócios que mexem com Deus, que fala de Deus e tal. Até na minha doença, eu não perco tempo ali na hemodiálise hoje, não. Eu, no mínimo, tenho que ficar 12 horas sentado, toda semana. Aí eu ponho lá o salmo assim, vou curtindo e vou ouvindo, e ponho um livro tal, deixa eu ouvir isso aqui, aí Deus fala, vai ali. Tá, 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 tá. Quando vê o tempo já passou e eu fui edificado, mais 12 horas. E com isso eu ouço qualquer coisa também, música, mistura tudo. Não é só Bíblia, não, mas a Bíblia, bonde, que é a palavra de Deus, para nós revelada na, na medida que eu preciso aqui na terra. Não precisa, como dizia o reverendo Wilson, que me casou, o fundador da Oitava Igreja. Meu filho, ele falava bravo. Meu filho, desse tipo. Meu filho, está escrito, obedeça.
Não está escrito? Não invente. Pronto. Então nós temos a palavra de Deus. E não depende de conhecimento humano, depende de relacionamento na palavra. É profundo. Deus fala na palavra coisas aí para as coquinhas aí da Assembleia de Deus que não falou para mim ainda. Porque ela junto à Bíblia, a oração e aquele temor, aquele rasgar de coração que eu estou longe ainda. E muita gente que conhece muito de Bíblia está muito longe, principalmente os Nicodemos da vida, na minha opinião. Pode ensinar muita doutrina boa, mas não crê num punhado de trem que ensina. Aí não adianta, né? Então, bonde, você que é um presbíteros no singular, né? Presbiterói é no plural, presbíteros é no singular. Você que é um presbíteros que vem se convertendo dia a dia, principalmente a quebrantamento, revelação, não ficar quadrado, cubo, igual esses pastores que eu cito aqui. Ora, bonde, agradece a Deus. A palavra de Deus e a oração. Vamos lá. Amém. Charlotte, ô Charlotte. Oi. Vamos lá. Sim, ó Pai, como é bom ouvirmos o Senhor, falarmos com o Senhor, termos esse relacionamento. E isso, ó Deus, começa na tua palavra, na leitura, no ouvir, no entender, no se debruçar, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, que está escrito. Isso é o que enche as nossas vidas, é o que nos move, Pai, a tua palavra, pois através da tua palavra tudo foi criado, inclusive nós. O Senhor, no seu coração, desejou isso e expressou isso, criando lá desde Adão e Eva, e Obrigado. chegando até nós nesses dias, a Oh, tua sim. palavra. E o Tua Senhor palavra. graciosamente nos Tua deu palavra. a tua palavra, se revelou a nós através da palavra, Da nos palavra. enche com a tua Oh, palavra, Senhor. nos dá um gozo indescritível com a Oh, tua palavra, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E esse estar está registrado na tua palavra. Nós entendemos e temos conhecimento disso na tua palavra. Isso que o pastor Alan tem falado aí, sentido, mostrado, é a revelação da tua palavra, é a presença do Senhor. Isso enche os nossos corações. E como é bom saber que o Senhor se revela a nós dia a dia através do relacionamento com a tua palavra. Ajuda-nos a dia nos relacionarmos com o Senhor, falando, ouvindo, sendo ensinados e tendo o tempo com a tua palavra. E, ó Deus, também nos relacionando com os irmãos, tendo esse tempo de oração, de intercessão, de se colocar na brecha, através da oração, sendo primeiramente gratos a Deus e também depositando no Senhor tudo o que precisamos, porque tudo acontece segundo a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor permite. Nada foge à tua consciência, ó Deus. O Senhor conhece de tudo. E, ó Deus, nós te bendizemos, porque é isso que estamos perseguindo dia a dia, e estamos sendo moldados, ó Deus, pela tua palavra, dia a dia, e em oração, temos, ó Deus, esse relacionamento gostoso, ouvindo do Senhor também. Muito obrigado por isso. Que essa experiência que o pastor Alan teve de ontem para hoje, aí, de revelação mesmo, de sermos adotados,
que isso inunda, ó Deus, também os nossos corações. Eu quero isso, ó Deus, esse relacionamento de filho, dia após dia. Não para poder mostrar para as pessoas, ó Deus, de jeito nenhum, mas para viver o evangelho do Senhor. Que as pessoas vejam, não eu, não cada um de nós aqui, mas que vejam o Senhor. Que entendamos, ó Deus, que nós vivemos é para o Senhor e não para nós mesmos. Ajuda-nos nisso. E que a cada dia, tudo aquilo que o Senhor permitir que vivamos, nós te demos honra, glória, louvor e adoração, pois somente o Senhor merece. E muito obrigado por podermos estarmos juntos, apesar de estarmos tão longe uns dos outros, como a Danila, por exemplo, que está lá em Portugal, tão longe, mas presente. Estamos aqui tendo relacionamento, estamos juntos, ó Deus, em oração, aprendendo do Senhor e tendo essa alegria de vermos uma experiência tão gloriosa como essa que o pastor Alan teve. Muito obrigado. Te bendizemos, te adoramos e nos rendemos ao Senhor, Pai, te dando toda a honra e toda a glória, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Está sem som, pastor Alan? E se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Seja que vivamos ou que morramos, somos do Senhor, somos do Senhor. Se Deus quiser, até amanhã estaremos juntos lá na Vide, o pré-paraíso. Ontem Deus falou comigo também outra coisa, só para a gente encerrar aqui. Ontem eu consegui concluir a minha casa aqui lá na Caixa Federal. Foi assim, igual uma azeitona saindo do caroço, assim, o caroço da azeitona saindo assim, que é burocrático. Eu cheguei lá, perguntei, estou feliz, pronto, em 2 horas estava tudo resolvido. Cartório, tudo que você pensar. Aí Deus falou comigo assim, agora. Falou bem assim, sabe? Desse tipo que eu estou te falando. Agora, só está faltando você começar lá. Aí eu vou deixar você aproveitar um pouquinho lá em cima. Você sempre quis, né? Aí o Sirlei tá atrás lá do Sopeto para medir. A hora que o Sirlei medir, o Thiago Roque vai contratar o trator para mim. Eu vou furar os buracos e vou fazer a casa rapidinho. Vou aproveitar um pouco lá, que é o que eu mais gosto de fazer aí para a igreja. Se eu pudesse, eu morava lá. Eu vou morar lá antes de morar no céu. Estou te dizendo. Eu vou morar na igreja antes de morar no céu. Porque igreja é o melhor lugar que eu acho. Eu não falo igreja por nada. Só se eu estiver de cama ou no hospital. Nem churrasco de família, nem parabéns para você, nem convite de mãe, nem do presidente Bolsonaro, que eu quero conhecer ele ainda pessoalmente. Estou pedindo para Deus. Nada me tira do domingo lá da igreja. Só doença ou se eu tiver acamado. Só. Nem briga com mulher. Eu vou brigando daqui lá. Tem dia. Mas eu chego lá e estou firme. Cantando para Deus. Com briga com mulher e tudo. Gostou dessa, né, irmã? Então tá. Beijão para Vai ter todo mundo. quartinho para visita, pastor